Fala aí, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês que quem foi o verbo que se encarnou. Quem foi o verbo que se fez carne, que diz João. João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então eu vou mostrar para vocês quem era esse verbo, tá bom? Então eu vou dar dois textos, um de Jesus e vou dar um de Paulo. E Paulo vai nos dizer quem era o verbo que se fez carne. Amém? Vamos nessa. Primeiro vamos comparar os dois ministérios. O ministério do Antigo Testamento com o ministério do verbo. O ministério do verbo que se fez carne. Vamos comparar. Beleza? Primeiro vamos na lei. Vamos comparar a lei com Jesus primeiro. Então vamos em Romanos 7:12. Romanos 7:12. Romanos 7:12 diz assim: assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O que Paulo nos fala acerca da lei? Que a lei é santa, é justa e é boa, certo? E agora, o que Jesus foi? Jesus foi santo, Jesus foi justo e Jesus foi bom. Tá entendendo? Eu vou dar essas explicações e o resumo final é você que vai determinar se Jesus era o verbo que se fez carne ou se a lei era o verbo que se fez carne. Então a lei é santa, justa e boa. Jesus é santo, justo e bom. Primeiro ponto é esse. O segundo agora vamos começar por Jesus. João 14:6. João capítulo 14, versículo 6 diz, palavra famosa, diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai, certo? Vamos nas cartas de Paulo. Primeiro vamos em Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Vamos lá. Gálatas 3:24. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos comparar. Gálatas 3:24, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aqui está falando o quê? Que a lei nos serviu de degrau para conduzir a Cristo, ou seja, a lei te conduz a Cristo, ou seja, a lei é o caminho. A lei é o caminho que te leva a Cristo. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos lá. Essa passagem mostra que a lei é o caminho que conduz a Cristo. Segundo ponto, Jesus é o caminho, a verdade. Vamos ver em Salmos 19:42. Salmo 119, Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Diz assim, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então mostrei que a lei é o caminho. Salmo 119, versículo 144 está dizendo: a tua lei é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E Jesus disse mais: eu sou a vida. Então vou te mostrar também a lei sendo a vida, que está em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 5. Diz assim: ora, Moisés escreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. O que Paulo fala?
Paulo fala que a lei também é vida, ou seja, se você fizer o que ela pede, você vai viver por ela. Então a lei é vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu te mostrei que a lei também é caminho, a lei também é verdade e a lei também é vida. Entendeu? Será que Paulo está falando de Jesus? Eu acredito que sim, mas vou mostrar mais. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo? Eu estou querendo dizer que o verbo que se fez carne era a lei. Entendeu? Jesus se transformou na lei de Moisés. Tá entendendo? Para poder aniquilar ela. Você entendeu? Então o caminho, a verdade e a vida é a lei de Moisés. Segundo o que eu mostrei para vocês. Mas vou mostrar mais, para ficar bem claro mesmo. Vou mostrar mais. Então aqui, ó. A lei é luz. A lei é luz. Tá onde isso? Tá aqui, ó. É Salmo 119. A lei é luz. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, a lei é a luz, certo? A lei é luz. Agora vamos ver o que Jesus falou. João 8, 12. João 8, não é semelhança não, é porque Jesus era mesmo. Jesus, o verbo que se fez carne, é os 10 mandamentos que encarnou. Então diz assim, ó, João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, ó, a lei é, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lei é luz e Jesus fala, eu sou a luz. Então, Jesus é a lei. Tá entendendo? Vou mostrar mais. Calma aí, não corre não. Ó, Jesus mostra o pecado das pessoas. Você sabia? Jesus mostra o pecado. Por quê? Porque ele é a luz e a luz mostra. Então lá, Jesus mostra o pecado. Isso está onde? Em João, ele mesmo disse, João 15, versículo 22. Diz assim, ó, se eu não viesse e não houvera falado, vocês não teriam pecado. Mas agora já não tem desculpa do seu pecado. Então assim que Jesus falou com eles, Jesus mostrou o pecado dos apóstolos, dos discípulos, das pessoas. Jesus mostrou o pecado. Então ele mostrou por ser luz. E essa luz que mostra o pecado, Paulo fala quem é. Vamos ler, vamos comparar com Romanos 3, presta atenção. Romanos 3, 19 e 20. Diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão embaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei é a luz que mostra o conhecimento do pecado. E Jesus fala que ele era essa luz. João 15, 22. Se eu não viesse, vocês não teriam pecado. Porque assim que ele veio, ele mostrou o pecado. Logo ele era a lei. Porque pela lei é que vem o conhecimento do pecado. Entendeu? Então o verbo, vou mostrar para vocês que o verbo que encarnou era Jesus. Certo? Porque ele mostrou o pecado, ele mostrava o pecado. Se ele mostrava o pecado, quem mostra o pecado é a lei. Romanos 3, 20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá entendendo? Vou mostrar mais um pouquinho. Já vou acabar. Espera aí um pouquinho. Ó, vamos agora vamos ver o que Paulo diz sobre a lei. Romanos 4, 15. Diz assim: porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Isso aqui serve
acabei de ler o que Jesus fala, se eu não viesse, vocês não teriam pecado. Tá aqui, ó, Paulo está falando, ó, porque onde há lei, também não, onde não há lei, também não há transgressão. Quer dizer, se a lei não vem, não tem pecado, não tem transgressão. Mas assim que a lei chega, o pecado aparece. Por isso Jesus falou, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado, porque vocês estariam sem lei. Mas agora vocês não têm desculpa. Por quê? Porque eu vim e mostrei. E quem mostra o pecado é a lei. O que Jesus está dizendo? Eu sou a lei. É eu que mostro o pecado. Entendeu? Então, olha lá. Mas o foco não é esse. É o primeiro ponto que diz, porque a lei opera a ira. Romanos 4,15. A lei opera a ira nas pessoas. Por que a lei opera a ira nas pessoas? Porque as pessoas tentam cumprir ela e não conseguem. E elas ficam iradas. Tá entendendo? Então vamos comparar. A lei opera a ira. A lei produz ira. Vamos ler, vamos comparar com Jesus. João 2. A lei opera a ira. Ou seja, quem se ira está debaixo da lei. Certo? Então, João 2,13 diz assim, ó. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados, e tendo feito um arrazogue de cordéis, lançou todos fora do templo. Ó Jesus irado, a lei opera a ira. Todos fora do templo. Também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. Jesus iracundo, irado. E disse ele, o que vendia os pombos? Tirai daqui esses, não façais da casa de meu pai casa de venda. Entendeu? Então a lei opera a ira. E operou a ira em Jesus também. Vou te mostrar mais um texto, ó, de Jesus. Porque se a lei fala assim, a lei opera a ira, Paulo fala, vamos ver Lucas 12. Vamos ver o que a lei produz nas pessoas. Lucas 12, versículo 49. A lei opera a ira. É a lei que tem que operar a ira. E não a graça. Mas a lei opera a ira. Vamos ver o que Jesus falou. Lucas 12, 49. Diz assim, ó. Vim lançar fogo na terra. Eu vim lançar fogo. A lei opera a ira. Eu vim lançar fogo na terra. E o que mais quero se já está aceso? Vamos mais, 50. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Agora ele fala, ó, a lei opera a ira. Olha o que Jesus fala. Quem tem que operar a ira é a lei e não a graça. E Jesus está produzindo ira aqui. Olha lá, Lucas 12, 40, 50. Ó, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo paz, mas antes dissensão, discussão, debates, questionamento, ira. Quer ver como é ira? Aqui, ó, versículo 52, ó, 52. Daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Tá vendo? O pai estará dividido contra o filho. E o filho contra o pai, e a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora. Entendeu? E a nora contra a sua sogra. Quer dizer, se ele não vem, não teria essa divisão. Mas porque ele veio, essa divisão aconteceu, foi inevitável. Porque ele é a lei de Moisés encarnado. Vou mostrar mais um pouquinho. Vamos ver. Aqui, ó. João 3,18. Vamos comparar os textos. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê já está condenado.
Então o que acontece? A pessoa não é condenada porque é má, porque ela é mal, não é. Ela é condenada porque não crê no Filho. Entendeu? Ou seja, o filho condena ela, a pessoa, porque a pessoa não crê nela. Você entendeu? Então, ou seja, a palavra ela é para salvar, mesmo quem não acredita. Entendeu? Então o filho condena quem não crê. Entendeu? E Paulo diz em Romanos 8, diz assim que nenhuma condenação há, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, Cristo não anda com condenação, não trabalha com condenação. Quem trabalha com condenação é a lei de Moisés. Vamos ler 2 Coríntios, compare esse primeiro texto com esse agora. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 9, o que diz, ó: porque se o ministério da condenação foi glorioso, o que Paulo fala? Paulo fala que a lei é ministério da condenação. Ou seja, quem não aceitar ela, quem não querer ela, quem não crer nela é condenado. E Jesus fala: quem não crê em mim já está condenado, porque não crê em mim. Ou seja, Jesus também é ministério da condenação, não é ministério da graça. Tá entendendo? Ele vira ministério da graça quando ele ressuscita. 2 Coríntios 3, do 13 ao 16, diz assim: não somos como Moisés, que põe o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, amados, Paulo fala que nós não é como Moisés, que põe um véu sobre o rosto. Está entendendo? Então, assim, nós não somos como Moisés. Não somos como Moisés. E eu vou te mostrar que Jesus de Nazaré era do ministério de Moisés, que põe a véu nas pessoas também. Por isso é ministério da morte, ministério da condenação, a letra que mata. Por quê? Mata por quê? Porque as pessoas não conseguem cumprir, elas acabam morrendo. Entendeu? A lei é boa, mas o homem é ruim, o homem não consegue cumprir. Por isso que somos salvos pela graça. Entendeu? Então vou mostrar que Jesus também é do ministério de Moisés. Ele mesmo disse isso, que era do ministério de Moisés. João 5, 46. João 5, 46. Diz assim: porque se vós cresces em Moisés, ele mesmo está falando, amados. Se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Peraí, como Moisés escreveu de Jesus? Lá não tem o nome Jesus nas cartas de Moisés. Entendeu? Lá tem a lei. O nome de Jesus não, mas a lei está lá. Então Moisés escreveu a lei. E Jesus disse assim, ó: ele escreveu de mim. Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu sou do ministério de Moisés. Jesus está dizendo. Entendeu? O mesmo véu que põe o véu, o mesmo verbo que põe o véu nas pessoas. Tá entendendo? Ele está falando: não somos como Moisés que põe o véu. E Jesus fala: Moisés escreveu de mim. Ou seja, ele também faz parte do ministério do véu. Jesus também faz parte do ministério do véu. Aí você vai entender por que ele morreu. Tá entendendo? Jesus fazia parte do ministério do véu. Jesus fazia parte do ministério da condenação, do ministério da morte, do ministério da letra. Jesus faz parte. Na verdade, Jesus era tudo isso encarnado. A condenação, a letra, encarnado. Você entendeu? O ministério da condenação e o ministério da morte.
Você está entendendo? Então, porque ele mesmo fala, Moisés escreveu de mim. Ou seja, toda vez que é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração das pessoas. Ou seja, Jesus também faz parte do véu. Então toda vez que é lido Jesus, também o véu é posto sobre o coração de vocês, de quem lê. Tá entendendo? Então o que que acontece? Como que eu posso explicar melhor? Jesus ele sabia disso, ele sabia que ele fazia parte do véu, fazia parte da lei. Jesus sabia. Leia Gálatas 4, versículo 4. Diz lá que Jesus veio sobre a lei. Tá entendendo? Leia Romanos 15, versículo 8, que diz que Jesus pregava a circuncisão, que era o ministério de Moisés. Tá entendendo? Leia Romanos 10, versículo 4, que vai dizer lá que o fim da lei é Cristo. O que você está querendo dizer, irmão? Estou querendo dizer que o verbo que se fez carne era a lei de Moisés. Por que que Jesus morreu? Por que que nós é salvo? Nós é salvo porque o escrito de dívida foi riscado, foi rasgado e foi cravado na cruz. E o escrito de dívida que era contra nós era a lei. E a lei era Jesus. Por isso que o escrito foi cravado, porque o escrito era ele. Nós é salvo porque ele morreu, porque ele morrendo, o escrito de dívida não ia ter mais, ia ser riscado, ia acabar a condenação, a morte. Tá entendendo? Então Jesus era o escrito de dívida que era contra nós, por isso ele morreu. Quando ele morre, ele nos livra do escrito de dívida que era ele mesmo. Ele mesmo. Então eu dei a dica para vocês comparar. Meus amados, o ministério de Jesus de Nazaré não tem nada a ver com o ministério de Paulo. O ministério de Jesus de Nazaré é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o ministério de Paulo é o ministério da incircuncisão. Entendeu? Por isso que Pedro e Paulo ficava trocando faísca, porque Pedro era do ministério de Jesus, Pedro, que era o ministério da lei, e Paulo o ministério da incircuncisão, que é o ministério da graça. O único apóstolo que recebeu a revelação da graça foi Paulo, não foi nem Jesus. Jesus ele tinha que falar sobre a lei e ensinar a lei. Mateus 5,17 em diante. Mateus 5,17 em diante. Ele cumpriu e ensinou a lei de Moisés. Tá entendendo? Então, amados, ele morreu por quê? Para que o escrito de dívida fosse riscado, fosse anulado do nosso meio. E o escrito de dívida era ele próprio. Era o verbo que tinha que morrer, porque o escrito é o verbo, o escrito. E o verbo veio e encarnou para que pudesse morrer e para que desse salvação aos homens. Então, para dar salvação aos homens, esse escrito tinha que ser anulado, riscado, morto. Então, Jesus veio e encarnou como verbo, como lei e morreu para dar salvação para todos nós. Isso está onde, meu amado? Isso está onde? Isso está em Colossenses, leia Colossenses capítulo 2. Só mais 2 versículos. Colossenses capítulo 2, versículo 14. O que diz aqui? Aqui revela que Jesus era a lei dos 10 mandamentos que morreu, que foi cravado. Diz aqui, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças ou mandamentos, a qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou do meio de nós. Como que ele tirou do meio de nós? Cravando na cruz. Eu te pergunto, foi os 10 mandamentos que foi cravado lá? Eu te pergunto, foi as tábuas da lei que foi cravado na cruz?
Ou foi a carne de Jesus? Ou foi o corpo de Jesus? O que Paulo nos ensina? Que Jesus de Nazaré veio como a lei encarnada, como o escrito de dívida encarnado. E ele morreu para quê? Para a minha e sua salvação. Porque enquanto a lei tivesse viva, não teria salvação para ninguém. Porque ninguém é justificado diante dele por obras da lei. Então, para finalizar, para rasgar, derrubar o pau da barraca, vamos ler Romanos 7,4. Romanos 7,4. Você vai entender com esse texto que ele era a lei encarnada e por que ele morreu. Romanos 7, versículo 4. Outro dia eu gravo um vídeo sobre Romanos 7, do 1 ao 4. Diz assim, ó. O 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Presta atenção, ele era a lei. Nós estamos mortos para a lei. Como que nós estamos mortos? Pelo corpo de Cristo. Tá vendo? Está dizendo que Jesus era o corpo. O corpo de Cristo era a lei. O corpo de Cristo era a lei. Por isso que ele morreu. Ó, vamos continuar lendo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Tá entendendo? Então Jesus morreu para quê? Se você ler o versículo 1, 2 e 3, você vai entender que a lei tinha que morrer, para que nós fosse de outro, que é a graça. Entendeu? Então, de tudo que eu citei aqui sobre os textos de Paulo, sobre os textos de Jesus, eu só falei sobre lei aqui. Eu não falei nada sobre a graça. Entendeu? Porque graça é da ressurreição para frente. Todos os versículos da vida de Jesus, da vida, é lei de Moisés. É lei de Moisés, que põe a véu nas pessoas e que cega as pessoas. Se você duvida, leia Lucas 24, 44. Se você acha que Jesus não era da parte de Moisés, Jesus não tinha nada a ver com o ministério da condenação, leia Lucas 24, 44. Ele mesmo fala que ele era esse ministério. Então, se você quiser mais ainda, o próprio Paulo fala assim, ó, Gálatas 3,13 diz que ele nos livrou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, ou seja, ele se fez a lei de Moisés. Beleza? Analise aí e deixe o seu joinha. Até mais.